Bom, pessoal, então, nós vimos aí já durante a disciplina como que eu defino o sistema geodésico de referência, né? Tenho lá o system, né? Então eu estabeleço uma superfície que vai ser usada como referência, um elipsoide, né? Com os seus parâmetros definidos. Depois eu vou posicionar esse elipsoide no espaço, né? De maneira que eu tenha origem, orientação e escala. Tudo isso é a parte conceitual do sistema de referência. Depois a gente realiza esse sistema a partir de uma rede de pontos com coordenadas conhecidas naquele referencial. Tá? Então, quando eu vou fazer um levantamento, eu quero que o meu levantamento esteja lá em Sirius, por exemplo, eu tenho que usar uma coordenada Sirius como referência. É isso? E aí eu faço o levantamento. Então, muitas vezes, eu vou trabalhar lá com uma estação total, com teodolito, uma radiometria. Eu preciso fazer o que a gente chama de transporte de coordenadas, que é, a partir de uma coordenada conhecida naquele referencial, eu faço medidas lá de ângulo de distância, ou azimuth de distância, e eu estabeleço coordenadas para outros pontos. Né? Então a gente entra dentro do contexto do que nós chamamos de problema da geodésia. Problema direto, problema inverso. Tá? O problema direto é justamente quando eu faço isso que eu mencionei agora há pouco. Eu tenho coordenadas conhecidas de um ponto, meço ou determino um azimuth e uma distância. O meu objetivo é calcular a coordenada do outro ponto. E, eventualmente, o azimuth inverso, né, do ponto que eu calculei para o ponto que eu estou como referência. Então, esse é o problema direto. O problema inverso é quando eu conheço coordenadas de dois pontos e o meu objetivo é calcular a distância entre eles e os azimuths, de 1 para 2 e de 2 para 1. Tá? Então, esses são dois problemas. Que o pessoal costuma chamar também de transporte de coordenadas. Né? Porque a ideia é essa, né? Que você vai transportando a coordenada de um ponto conhecido para outro. Eu posso trabalhar com esses dois problemas em diferentes superfícies. Vocês trabalharam com esses problemas, não sei se vocês chamaram mais de problema direto ou problema inverso, ou simplesmente transporte de coordenadas, na topografia. Nesse caso, eu estou trabalhando com coordenadas topográficas, x, y, e a minha referência é o plano topográfico. Então, a distância envolvida nesses problemas é uma distância topográfica, plano topográfico. O azimuth, plano topográfico. Né? E lá é tudo mais simples. Eu estou trabalhando com coordenadas lineares, né? No sistema cartesiano, em metros. Então, é uma situação tranquila de se trabalhar. Quando eu vou para o elipsoide, eu já tenho uma complexidade maior. Por quê? Porque as distâncias envolvidas têm que ser distâncias geodésicas. Então, se eu fiz uma medida na superfície física, eu tenho que levar ela para o elipsoide. Considerar a curvatura. Não é mais uma reta. Os azimuths são azimuths verdadeiros, que eu tenho que me referenciar ao norte geodésico. Então eu já tenho um cuidado adicional. E a formulação é um pouco mais complexa, porque eu estou trabalhando com arcos.
né? Uma distância geodésica é um arco. E as coordenadas geodésicas são dadas em arcos, né? Latitude e longitude. Então, a formulação também é um pouco diferente. E quando eu venho para a projeção, aí o negócio complica de vez. Porque aí eu vou ter que trabalhar com um norte de quadrícula. E aí, como as minhas medidas são feitas na superfície física, eu tenho que transformar aquele azimute verdadeiro em um azimute de quadrícula. Então tem que saber quanto o norte geodésico difere do norte quadrícula, né? É a nossa convergência meridiana. Faço o azimute. O meu azimute tem que estar em razão de uma direção entre dois pontos na projeção. Então, quando eu pego uma distância geodésica e comparo com a distância UTM, eu tenho uma grandeza que a gente chama de redução angular. A gente vai ver. Tem que corrigir também. A distância, eu tenho que fazer um fator de escala para essa distância, para levar a projeção. Né? E esse fator de escala, vocês lembram da projeção UTM, que você tem um fator de escala médio. Né? Chamamos lá de K. O professor Newton trabalhou isso com vocês, né? 0,0996. 0,9996. Era o fator de escala médio da projeção, no meridiano central. Mas à medida que eu me afasto do meridiano central, esse fator de escala ele vai se ampliando. Então, vai chegar até 1 quando eu chego nos pontos de tangência. Depois ele é maior que 1. Ele vai me afastando para as bordas do fuso. Então, para eu transformar uma distância que está ali, ó, ela não vai estar no mesmo alinhamento, numa mesma longitude ou numa mesma linha de fator de escala constante. Ela está percorrendo vários fatores de escala. Pegar o começo da linha e o final da linha, eu tenho fator de escala diferente. Então, eu calculo o fator de escala médio para transformar essa distância. Então, na projeção, esse transporte de coordenadas é muito complicado. Então, eu sempre digo, é melhor você trabalhar no elipsoide, faz o que tem que fazer no elipsoide, depois você transforma as coordenadas para o UTM. É melhor que você levar para o UTM e tentar trabalhar lá na projeção. Né? Muito mais complexo. Então, a gente pode ter essas 3 situações. Tá? No plano topográfico, algumas aplicações, né? Então, onde que eu uso o transporte de coordenadas? Numa situação como essa. Eu tenho um ponto de coordenada conhecida, 2 pontos de coordenada conhecida, em razão da qual eu consigo ter um azimute entre eles. E eu quero calcular a coordenada de um outro ponto, de um conjunto de pontos. Tá? Esses são casos que eu preciso de transporte de coordenadas. Tá? Outra situação. Tenho 2 pontos conhecidos, quero calcular a distância entre eles e um azimute de diferença. Então, em geral, a gente sempre trabalha o problema inverso e o problema direto conjuntamente. Tá? Você faz o levantamento topográfico, você estaciona num ponto conhecido e faz a ré no outro ponto conhecido, seu objetivo é calcular um azimute de referência. Você está usando o problema inverso. A partir do momento que eu tenho o meu equipamento orientado e eu faço ângulos e distâncias, eu estou aplicando o problema direto para calcular a coordenada daqueles pontos. Então, dificilmente você vai trabalhar apenas com um dos problemas. Né? Na prática cotidiana, a gente trabalha com os dois. Problema inverso, problema direto.
lembrando um pouquinho de como funcionam esses problemas no plano topográfico. Então, vamos imaginar uma situação como essa, onde eu tenho esse ponto I, é um ponto de coordenadas conhecidas. Então, eu tenho aqui, ó, nesse sistema topográfico cartesiano, X do ponto I, Y do ponto I. Tá? Supondo ainda que eu conheça o azimuth da linha formada entre esse ponto I e o ponto J que eu quero determinar. Né? Então, eu conheço o azimuth de I para J e conheço a distância de I para J. Estamos lembrando, né? O azimuth vem do norte, sentido horário, até o ponto, e ele varia de 0 até 360 graus. Né? Então, nesse caso, envolve um problema direto. Ó, conheço x e y do ponto I, conheço o azimuth de I para J, conheço a distância de I para J. Nós estamos partindo do princípio que essa distância está no plano topográfico. Tá? Então, se eu medir essa distância de estação total, medir uma distância inclinada, eu tenho que levar ela para o horizonte. Né? Então, como que eu faço isso? Usando o ângulo vertical ou o ângulo zenital. Né? Por isso que quando eu faço o levantamento com estação total, eu tenho que ter o ângulo zenital ou ângulo vertical. Algumas estações já dá também, né? Já. Distância inclinada e horizontal. E a horizontal. Se você configura ela para te dar a distância horizontal, ela já dá automático. Tá? Porque ela pega o ângulo vertical ou zenital, a distância inclinada, e só faz ali um triângulo, né? Aqui seu equipamento. Você quer medir a distância, você mediu essa distância aqui inclinada. Ele te dá o ângulo, ou o ângulo vertical, ou alguns equipamentos, o ângulo zenital. Tá? Como você conhece a distância inclinada e você conhece esse ângulo, você aplica um cosseno do ângulo e vai ter a distância horizontal. Tá? Então, os equipamentos já fazem isso hoje automático. Então, essa distância horizontal já no plano topográfico, o azimuth também no plano topográfico. Então, essas medidas têm que estar todas compatibilizadas, né? Com a referência que eu estou usando. Então, nosso objetivo é calcular x de j e y de j e o azimuth inverso, que é o azimuth de j para i. Tá? Isso é um problema direto. Então, quem que vai ser x do ponto j? Então, x do ponto j seria tudo isso aqui, da origem do sistema cartesiano até aqui. Eu conheço x de i, que é daqui para cá. Então, se eu conheço x de i, basta eu calcular essa diferença, somar x de i, que eu vou ter x de j. Né? Então, x de j é x de i mais essa diferença que nós chamamos de delta x. Então, aqui eu posso montar um triângulo retângulo. Aqui é delta x, aqui é delta y. E a hipotenusa desse triângulo é quem? Não, a distância. A distância. Tá? É a distância de para j. Esse ângulo aqui, aí sim, é o azimuth de para j. Distância e azimuth são conhecidos.
Δx e ΔY, eu preciso calcular. Tá? Então, quem que é o Δx? Δx nesse triângulo retângulo é o cateto oposto ao ângulo. Né? E eu tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno. Então, seno do azimute é o cateto oposto, Δx, dividido pela hipotenusa, que é dy. Tá? Então, seno do azimute de I para J, Δx sobre a distância de I para J. Faço a multiplicação cruzada aqui. O meu Δx é dIJ vezes seno do azimute de I para J. Tá? E no caso do ΔY, ele é o cateto adjacente e tem a hipotenusa. Vou usar o cosseno. Então, o cosseno do azimute de I para J é ΔY dividido pela distância. Então, ΔY é a distância de I para J vezes cosseno do azimute. Então, substituindo Δx aqui e Δy aqui, a gente chega nas equações do problema direto. Né? X de J é X de I, mais a distância de I para J vezes o seno do azimute. YJ é YI, mais a distância de I para J, o seno do azimute. Tá? Com isso, calculamos as coordenadas do ponto J. E o contra-azimute? Né? Então, aqui, ó, se eu prolongar essa linha e transportar esse azimute para cá, esse aqui seria o azimute de I para J. Só que o meu contra-azimute é tudo isso aqui, ó. Então, esse complemento aqui vale quanto? Vale 180 graus, 180, né? 180 é a metade. Certo? Então, isso aqui vale 180 graus. Então, o azimute de J para I, que é tudo isso, é o azimute anterior, que é o de I para J, mais 180 graus. Tá? Só que essa regra, ó, envolve mais ou menos, porque vai ter situações que é o inverso. Por exemplo, se eu tivesse calculado o azimute aqui, ó, de J para I, e quisesse calcular o de I para J, ó, aqui está o de J para I. O de I para, aliás, desculpa. O de J para I está aqui, ó. É? Seria tudo isso. Mas eu quero o de I para J, que é isso. Então, nesse caso, eu teria que tirar 180 graus. Né? Então, quando o meu azimute anterior for menor que 180, eu somo 180. Então, esse azimute aqui deu 45 graus. O azimute inverso vai ser 45, como 45 é menor que 180, soma 180. 225. Tá? Agora, nesse caso aqui, o azimute anterior era 225. Eu quero calcular, tem que tirar 180. Sobra 45. Tá? Então, essa é a regra. Vocês viram lá em topografia, né? Lembram disso? Eu lembro. E o problema inverso? No problema inverso, as coordenadas dos dois pontos são conhecidas. Então, eu conheço x e
YI, conheço XJ, YJ, e o meu objetivo é calcular a distância topográfica entre eles e os azimuts. Nesse caso, eu também posso montar ali, ó, um triângulo retângulo. Só que o meu ΔX e o meu ΔY, eu já posso calcular pelas coordenadas. Se eu fizer x de j menos x de y, eu tenho ΔX de y para j. Perceba até que o índice, ó, se é de y para j, sempre vai ser j menos y. Tá? Então, é o ΔX de 1 para 2. Vou pegar x de 2 menos x de 1. É importante isso porque é o sentido do crescimento das coordenadas. Né? E o ΔY de y para j, y de j menos y de y. Tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo. A minha distância é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras. Né? Então, a minha distância de I para J ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Tirei o quadrado aqui, coloco raiz, tenho a distância geodésica não, topográfica, né? Topográfica dos dois pontos. E no caso do azimute? O azimute, ele vai sair pela equação da tangente. Por quê? Porque eu conheço ΔX e ΔY, que são os catetos desse triângulo retângulo. E a hipotenusa relaciona os catetos, né? A tangente relaciona os catetos. Então, a tangente do azimute de I para J é cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Então, o meu azimute vai ser a tangente inversa, ou o arco cuja tangente me dá ΔX sobre ΔY. Então, o azimute de I para J é o arco tangente de ΔX de I para J. Só que aqui, o azimute que vai sair daqui, que eu vou chamar de linha, ele tem que ser analisado em razão dos valores de ΔX e ΔY. Então a gente pode fazer uma relação com o rumo. Você lembra do rumo? O rumo. Imagina que aqui está meu ponto I. Meu ponto J está aqui. Aqui eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Tá? Então, quando eu estou numa situação como essa, aqui meu ponto I, aqui meu ponto J, o meu azimute ele sempre vem do norte para a direção, só que ele pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, o rumo, né? Sempre de 0 a 90. Ou ele vem do sul para a direção. Então ele sempre vem do polo mais próximo, né? Norte ou sul. E ele pode vir no sentido horário ou anti-horário. Então esse azimute que sai aqui é similar ao rumo. Então eu tenho que converter esse rumo em azimute. Tá?
Então, quando eu estou no primeiro quadrante, o rumo está aqui, ó. Seria o meu azimuth linha de ir para J. E o que eu quero é o azimuth. E está aqui também. Então eles coincidem. Né? Então no primeiro quadrante, o meu azimuth final de ir para J é igual ao meu azimuth linha de ir para J. O valor que sair do arco tangente já é meu azimuth. Agora, se o meu ponto J está aqui, ó. E como que eu sei que ele está aqui? Analisando o sinal. Vamos dizer que essa linha norte-sul representa o delta Y. E essa linha leste-oeste, delta X. Então eu vou estar no primeiro quadrante quando o meu delta X for positivo e o delta Y também. Eu vou estar no segundo quadrante quando o meu delta X for positivo ainda, Delta Y negativo. delta Y negativo. Eu vou estar no terceiro, Delta X é negativo e o delta Y também negativo. também negativo. E no quarto, Delta X negativo. Delta Y positivo. tá? Então basta eu olhar o sinal dos deltas Aham. para saber que quadrante eu estou. Então nesse caso aqui, no segundo quadrante, o meu azimuth linha que ele está dando ali é isso aqui, ó, similar ao rumo, ó. E o que eu quero é o azimuth que vem lá do norte, ó. Então nesse caso eu vou pegar 180, que seria até aqui, menos o azimuth linha. Tá? Então, no segundo quadrante, o meu azimuth vai ser 180 graus menos o azimuth linha de J. Eu gosto de colocar isso aqui entre dizendo que é valor absoluto, porque na verdade esse azimuth aqui ele vai ser negativo. Vai sair daqui, vai ser negativo. Se for comparar com o rumo também é valor absoluto também. Porque o rumo tem direção norte e sul. Quando ele está no sentido horário ele é positivo, quando está no sentido anti-horário é negativo. Isso. Então aqui está no sentido anti-horário, ele é negativo. Tá? Então por isso que eu coloco isso aqui. Tá? Porque vai dar menos aqui. Se você fizer jogo de sinal, menos dá mais. Tá? Beleza. Terceiro quadrante. Meu J está aqui, ó. Então, o meu azimuth linha é esse. Mas o que eu quero é esse aqui. Então eu vou fazer 180 mais o azimuth linha. Tá? Tem gente que gosta de decorar as tabelinhas. Eu nunca decorei essa tabelinha. Eu sempre faço desenho, que é a melhor coisa. Né? Entender. É 180 mais azimuth linha de para J. Posso colocar também aqui? Não interfere nada. Tá? Não, nem necessitaria, porque como ele está no sentido horário, ele vai ser positivo. Tá? Entre as dúvidas eu gosto de colocar sempre que é valor absoluto. E a última situação é quando o meu J está aqui. Ó. O que sai lá do arco tangente é isso aqui. Mas o que eu quero, sempre no sentido horário a partir do norte, é esse. Então, uma volta completa que seria 360 graus. Aí eu subtraio o azimuth linha.
Então, no quarto quadrante, o meu azimuth final é 360 graus menos o azimuth de para J. Nesse caso, existe um valor absoluto porque ele vai ser negativo. Tá? Beleza, então com isso, a gente calcula o azimuth de para J. E o azimuth de J para I? O azimuth de J para I é a mesma regra do problema inverso. Mais ou menos 180 graus. Certo? Beleza? Então isso aqui é no sistema topográfico. Olha lá. Tá bem que a gente acabou de fazer. Aqui tem um exercício para vocês tentarem fazer depois. É uma irradiação topográfica. Né? Vocês também devem ter feito bastante na topografia. Estacionou o equipamento no ponto 1, fez ré no ponto 0 para ter o azimuth de partida. Aí mirou o ponto 2, obteve esse ângulo. 30 graus e uma distância de 120 metros. Depois mirou ponto 3. Teve esse outro ângulo, 150 graus, e a distância de 70. Depois virou ponto 4, um outro ângulo, 210 graus, e a distância de 125. Tá? Forneci aqui as coordenadas dos dois pontos, ó, ponto 0 e ponto 1, para que vocês possam, pelo problema inverso, calcular o azimuth de 1 para 0 ou de 0 para 1. Tá? Os azimuths posteriores, pessoal, lembra dessa equação que era a topografia? O azimuth de uma direção é o azimuth anterior, muda uma direção, o azimuth anterior, mais o ângulo, mais ou menos 180 graus. Então, se essa soma for maior que 180, subtrai. Se for menor, soma. Então, por exemplo, o azimuth de 1 para 2 é o azimuth anterior. Quem é o azimuth anterior? É o de 0 para 1. Eu estou indo nesse sentido, ó, do caminhamento, né? Então, o azimuth de 1 para 2 é o azimuth anterior, que é o de 0 para 1. Vocês vão calcular com o problema inverso. Tá? Mais o ângulo de 30 graus, mais ou menos 180 graus. Tá? Aqui, ó, o azimuth de 1 para 2, de 1 para 3, é quem? Quem que é o anterior? Seria o 2 para 1, né? Mas eu conheço 2 para 1. A minha referência é o 0. É? A gente sempre se orientou a partir do 0. Então o azimuth anterior é o 0 para 1 ainda. 0 para 1. Mais o ângulo que eu medi, que é de 0 para 1 até para 3. Mais ou menos 180. Tá? E assim sucessivamente. A gente faz pelo problema direto, calcula as coordenadas desses pontos. Tá? Então, era assim que saía lá na topografia o transporte de coordenadas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Isso é bem tranquilo, vocês certamente trabalharam bastante em topografia. Talvez, como eu disse, não com esse nome, né? Problema direto, problema inverso. Mas é um cálculo que vocês fazem rotineiramente dentro da topografia. Quando a gente vem para a geodésia,
a gente vai trabalhar com distâncias geodésicas. E aí tem alguns conceitos que a gente precisa definir. O primeiro deles é o de seção normal, que nós já conhecemos. Tá? Vocês lembram o que é uma seção normal? Estou aqui com o elipsoide. Tem a normal a um determinado ponto. Se eu pegar um plano materializando essa normal, qualquer corte, qualquer seção resultante desse plano paralelo à linha normal que contém contém a normal. esse plano contém a normal. Qualquer corte que eu gerar aqui gera uma seção normal. Se eu for rotacionando esse plano, mas ele continua contendo a normal, ele vai gerando seções normais. Quando esse plano, além de conter normal, ele contém os polos do elipsoide, ele vai gerar uma seção normal conhecida da gente. Qual que é? Não. É a seção meridiana. Tá? Se esse ponto, se essa normal estiver lá coincidindo com dois polos. Aliás, se estiver coincidindo lá em Greenwich, no antigo observatório de Greenwich, aí vai gerar o meridiano de Greenwich. Agora, se tiver uma longitude qualquer, ele gera outros meridianos. Tá? Quando eu rotaciono ela aqui, ó, perpendicular à seção meridiana, eu gero a seção primeiro vertical. Paralela seria aqui, ó. Né? Essa seção primeiro vertical. Então, seção normal, a gente já conhece. Ok. E existe o conceito de seção normal recíproca, que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é quando essa seção normal, ela é normal a um ponto, mas lá no outro ponto 2, ela apenas intercepta a normal do ponto 2. Tá? Então, um conceito de seção normal recíproca de 1 para 2, de 2 para 1. E na próxima aula a gente trabalha com esses conceitos. Tá? Mas tem que ficar claro o conceito de seção normal para vocês. Tá? Para depois vocês poderem entender o que é uma seção normal recíproca. Por quê? Porque existe uma distância que nós chamamos de distância geodésica, ou linha geodésica, ou simplesmente geodésica, que é a menor distância de dois pontos do elipsoide. Tá? Que a menor distância de dois pontos no plano é o quê? A reta. Em uma esfera, qual a menor distância de dois pontos? Um arco. Um arco. Ali passando, coincidindo ali com a superfície da esfera. Agora, no elipsoide, é essa geodésica. E essa geodésica ela é formada entre duas seções normais recíprocas. Por isso que a gente vai ver. E ela, provavelmente você já viu o desenho de uma geodésica, quando você vê uma linha de uma roda de voo. Isso que eu ia falar agora, é usado na rodando. Pela aviação. É usado muito na aviação. Porque você economiza muito combustível, né? Você tem que percorrer o menor caminho possível. E a geodésica, ela não é um arco, simplesmente. Ela tem várias curvaturas, ela tem duas curvaturas. Acompanha por conta do achatamento, né?
que faz com que a menor distância não seja simplesmente um arco. Então, essa seria a geodésica. Secção normal recíproca de 1 para 2, secção normal recíproca de 2 para 1. No meio delas eu tenho a geodésica. Então, lá no vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a geodésica, inclusive ver como eu consigo materializar a geodésica. E isso é a partir dos problemas direto e inverso, tá? Que vai me dar o azimute entre os pontos, 1, 2, problema inverso. E aí, para eu materializando os pontos da geodésica, problema direto. Só que aí, considerando a curvatura do sólido. Curvatura da Terra e usando como referência o modelo do elipsoide. Beleza? Então, beleza, pessoal. Bom carnaval para vocês, bom descanso, bons estudos, né? Para quem vai estar bastante. É o meu caso. Seleção de carnaval, né? Todo dia. Todo dia.